Olá pessoal, muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Patrick Braz, transmitindo ao vivo da minha página no Facebook. Calor incrivelmente gostoso aqui na região sul onde eu moro. Esse tema de hoje, nós vamos falar sobre um método de trabalho em vendas, um método que eu ensino numa evolução um pouco maior, quando eu tenho um trabalho mais próximo a equipes de venda, um método conhecido como a ponte. Na verdade, essa frase, ou essa expressão, é um acróstico que significa uma palavra para cada letra. A significa abordagem ou apresentação. P, pesquisa quanto às necessidades do cliente que você prospecta ou que vem até você. O, orientação quanto aos benefícios, quanto àquilo que resolverá os problemas ou necessidades descobertos na pesquisa anterior. N, quando você neutraliza a objeção, tira dúvidas e sana toda e qualquer situação que possa dificultar o cliente a perceber o benefício que você tem com o teu produto ou serviço. Então você neutraliza objeções e tira dúvidas para que todo o processo possa seguir. E muitas das vezes seguindo para que você tenha a condição de tomar a iniciativa da venda, fazer com que haja, provavelmente, uma emissão de pedido ou relatório para pesquisa de necessidades. Então você tem, nesse processo, ter como você tomando a iniciativa. E o E, do final da expressão a ponte, estender relacionamento. Vamos então, nesse momento, nesse treinamento ao vivo, falar sobre esses 5 pontos, essas 5 etapas que permitem com que profissionais na área de venda atinjam resultados cada vez maiores. Eu tenho um treinamento chamado Neurovendas, a Superponte, é um treinamento que eu trabalho com neurociência, voltado a toda a minha experiência em vendas, só que eu uso o modelo a Superponte, que é um pouco maior do que este que nós iremos falar agora. E eu trabalho fazendo com que os profissionais que vêm até mim atinjam o seu top vendas em até 90 dias. Sejam o top vendas da tua empresa em até 90 dias. Faço consultorias e treinamentos aqui na região noroeste onde eu moro, presencialmente essas consultorias e online, sempre interagindo ao máximo com os meus alunos, com os meus amigos e com os meus parceiros para que eu possa transferir esse conhecimento da melhor maneira possível. Algumas pessoas já assistindo ao vivo, agradeço pela participação de vocês. Quem estiver assistindo também depois da gravação, fica depois gravado no Facebook, pode curtir no momento que desejar, compartilhar se essas informações você considera importante para outras pessoas terem acesso e perguntar também abaixo no chat. Se for ao vivo, eu vou responder ao vivo. Se for depois, durante a gravação, eu respondo com muita satisfação cada uma das perguntas. Então vamos lá. Eu preciso, para poder exatamente criar um contexto desta metodologia, imaginar que eu estou num ambiente de negócios, num ambiente de uma loja, possivelmente. Vou pegar aqui uma das participantes da minha aula ao vivo, que tem uma loja de material de construção. Então vamos simular que nós estejamos fazendo o processo chamado a ponte numa loja de material de construção. Bom, eu tenho ali a figura do vendedor passivamente. Legal? Boa tarde, campeão. Eu tenho ali a figura do vendedor ou do consultor em materiais sendo passiva, aguardando o cliente, muitas das vezes, chegar no local e dizer ao vendedor, ao consultor, o que ele precisa. Nesta abordagem, o que a gente pode deixar como claro é que você, antes do cliente chegar até você, ou quando você faz uma abordagem ativa, vamos supor que essa loja tenha um consultor que vá até um potencial cliente, vá até uma obra, ou vá conversar com um engenheiro, um arquiteto, para oferecer os produtos e serviços que a loja possui. Antes do primeiro contato, nós estamos falando de um contato humano que tem diversas nuances que eu vou falar um pouco aqui. Antes do primeiro contato, você sairá para fazer uma abordagem, ou você está ali preparado para uma abordagem de um cliente que virá até você, com qual sentimento? Com qual sentimento você se prepara para receber uma pessoa, um indivíduo, que possui necessidades, que possui ali alguma carência
e vai ali buscar na tua loja, na tua empresa, suprir esta carência ou alcançar um sonho, um objetivo. Quando você tem, primeiramente, este papel como consultor, como vendedor, entenda que é uma nobre missão. A sua missão é resolver problemas e também realizar sonhos. Quando você está diante dessa situação, qual é o teu sentimento anterior à abordagem deste cliente? É um sentimento de vitória? É um sentimento de determinação? É um sentimento de carinho ou amor pelo cliente? É um sentimento positivo que te deixa contagiado, motivado a entrar em ação, oferecendo as melhores soluções para o seu cliente? Então, neste contexto, antes da primeira abordagem, como está o teu sentimento em relação ao teu processo de vendas? Para que na hora que houver a abordagem ou a apresentação, ela seja o mais quente, o mais fervorosa, o mais poderosa possível. No intuito de que, quando alguém chegar até você, ou você ir até esta pessoa para se apresentar, para dizer o motivo da tua visita, ou agradecer talvez o motivo da visita do teu cliente, precisa ter energia, sentimento positivo. Porque independente se você disser ou não, se o sentimento está ruim ou bom, o cliente ele recebe essa vibração, ele recebe esse sentimento. Eu falo isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, porque os avanços em estudos de ciência ou de neurociência mostram que, de fato, há uma comunicação verbal e há uma comunicação não verbal que tem vários elementos muito sofisticados de se perceber, de se analisar. Um deles é o sentimento, tá certo? Então, nessa apresentação, aperto de mão firme, nem mole, nem forte demais. Firme é diferente de forte. Firme no intuito de você suprir a mesma tensão, a mesma pressão que teu cliente for dar no aperto de mão. E já buscar a conexão com o olhar. Essa comunicação dos olhos também é uma das comunicações não verbais que você precisa, de fato, estar muito conectado aos olhos do teu cliente. A gente sabe que os olhos é a janela da alma. Você já entra na alma, no contexto da vida, da situação, do problema do seu cliente. Quando você tem esta conexão, quando você verdadeiramente supre fisicamente um contato de mãos, muitas das vezes mulheres podem dar um abraço, ou também um homem abraçar ao outro, você já tem um convívio anterior, você já é um cliente das antigas, já é um cliente ativo. Então, a forma do contato físico ela precisa ser poderosa, calorosa, vibrante, tá bom? Então, o que acontece? Neste contato físico, o aperto de mão gera a primeira impressão, porque quando eu aperto a mão do meu cliente de uma maneira positiva, vibrante, confiante, ele percebe isso. Eu já tive muitas das vezes visitando profissionais da área de saúde e que eu, no aperto de mão com o médico, ele, na mente dele, ele ficava imaginando o que esse rapaz deve querer. Mas no aperto de mão, eu já ouvi de uma doutora, eu nunca mais esqueci, que ela disse assim, eu não te atenderia, mas pelo aperto de mão, eu estou sentindo que você tem muita confiança no que vai falar comigo. Entra que eu vou te atender. E ali, realmente, foi uma postura que eu tive, isso faz muito tempo, não tinha essa clareza como eu tenho hoje, de perceber que tinha pessoas que percebem que se você dá um aperto de mão com confiança, essa confiança é transferida, tá bom? E conexão ao olhar. Daí sim, pois não, o que posso fazer para te ajudar? Meu nome é Patrick. Quando o cliente se identificar, disser o nome dele para você, de alguma maneira, existe uma técnica que eu uso, existem outras também, você precisa gravar o nome do cliente. Você precisa, ao ouvir, por exemplo, a Rosicléia está assistindo, o Olegário, o Leandro, a Adriana, ouvir o nome, repita 3 vezes o nome da pessoa. Olegário, Olegário, Olegário. Isso mentalmente, para que de alguma maneira o seu cérebro, ao ecoar o nome do teu cliente, ele fixe. E aí já começa a falar, Olegário, muito prazer te conhecer. Que bom que você está aqui, Olegário. Tenta de alguma maneira breve falar 3 frases que incluam o nome do cliente, que daí você consegue realmente guardar. Em que posso fazer para te ajudar?
o que nós temos aqui de possibilidades para atender uma necessidade sua. Claro, existem diversas formas de abordagem, diversas formas de você se mostrar disponível, atento às necessidades do teu cliente. Conexão física com aperto de mão, conexão com os olhos, e aí se colocar à disposição. No que eu posso fazer de melhor para ajudar você, ou ajudar a tua empresa. Eu, em uma das minhas consultorias, por exemplo, uso uma tática muito interessante, que eu me apresento, chego no local, muito bom dia, meu nome é Patrick, eu sou da fiscalização, eu sou da vigilância, eu faço uma quebra de estado. Existe uma forma também de você quebrar um pouco a mente, em termos de paradigma, de quem vai te receber. Então eu falo, se eu sou da fiscalização, eu vim aqui verificar o nível de satisfação dos teus clientes e descobrir o que eu posso fazer para melhorar ainda mais. Então às vezes a pessoa escuta uma frase, eu sou da fiscalização. Opa, fiscalização é essa que vem objetivar, verificar a satisfação dos seus clientes. Aí já começa a baixar a vibração. E eu vim aqui saber o que eu posso fazer para ajudar e melhorar ainda mais a satisfação. Aí dá aquela aliviada. Tá? Pessoal, se o vídeo ficar um pouco embaçado, é normal que quando a minha conexão fica ruim de transmissão no Facebook, fica um vídeo meio que embaçado. Fora isso, a conexão fica com um vídeo bacana. Não que eu seja bonito, não, mas o vídeo fica com uma impressão bacana. Então, você conectando-se, se apresentando e buscando saber o que o cliente precisa é o P da pesquisa. Você precisa saber exatamente o que você pode fazer. Você precisa fazer o que também a gente chama de sondagem. Uma sondagem prévia às necessidades do cliente. Entenda uma coisa também importante, o cliente ele vem com uma necessidade, mas talvez ele não saiba todas as necessidades que ele possui. Ele vem, às vezes, reclamando da dor na ponta do dedo. Muitas das vezes você, na pesquisa ou sondagem, descobre que toda a mão dele está comprometida, ou o braço está comprometido. Às vezes ele pede algo muito pequeno para aquele momento de emergência, mas você descobre que ele precisa de muito mais a médio e longo prazo. Criando-se essa pesquisa, você saberá exatamente como você pode atender de maneira imediata e de maneira, durante o estender do relacionamento, várias vezes consecutivas, aquele cliente se tornar fiel a você. Então, na pesquisa, você precisa ter claro o que o cliente veio buscar e tudo aquilo que você estudou em relação ao produto. Isso vem antes da ponte, você ser um especialista em soluções baseado naquilo que os teus produtos ou serviços oferecem. Quando você estuda a ponto de se tornar especialista em soluções, você escuta as necessidades e na tua mente cria um mapa mental capaz de oferecer soluções sobre aquela necessidade de acordo com aquilo que o teu produto ou serviço oferece. Quando um cliente me fala uma necessidade, eu muitas das vezes pergunto novamente sobre o que exatamente o senhor espera que eu possa te resolver, ou o que exatamente você está querendo me dizer ao falar sobre essa necessidade, sobre esta situação ou este problema, para que eu tenha clareza e certeza do que ele realmente quer, para que na hora que eu for propor, eu venha a propor algo exato. Evitar aquela situação em que o cliente fala assim, bom, mas eu acho que você me entendeu errado. Isso quebra muito a conexão. Quando você começa a explicar algo pelo meio, baseado no entendimento do que o cliente falou, sem ter entendido exatamente, já começa a atropelar a comunicação, a conversa, e a coisa não flui naturalmente. Ao ouvir uma necessidade, tenha a possibilidade de perguntar se de fato é isto que ele precisa, ou algo mais, ou tenha algo complementar. Se de repente você fizer a pergunta certa e obtiver a resposta um pouco mais completa, o teu mapa mental de soluções se torna mais evidente, mais poderoso. Tá joia? Então, pesquisar é isto. É ouvir tudo aquilo que o cliente já veio preparado para te dizer, perguntar ao máximo para você separar os elementos que façam com que você conheça e descubra o que você tem a oferecer para agregar valor, e objetivamente falando, bom, se é isso que é o que você precisa, a minha solução mais adequada
está neste produto, ou está neste produto mais este serviço, ou somente serviço. Vai depender da tua situação. Mas quando você tem claramente a situação em que você conhece o teu produto, o teu serviço, e sabe que ele pode, com toda certeza, resolver o problema, você objetivamente oferece isso como uma solução. E, claro, o cliente começa, nesta busca dele, também entender o que realmente você tem. E fica talvez numa dúvida, se ele, no buscar de informação, ter a certeza, ele precisa ter a certeza de que o teu produto ou serviço vai atendê-lo. Você não sabe o que o cliente quer e o cliente não sabe o que você tem para oferecer. A tua pesquisa é o teu entendimento quanto às necessidades do cliente. Quando eu faço depois a orientação, eu tenho a convicção, o O da ponte, P-O, eu estou orientando o meu cliente quanto às soluções que eu garanto serem possíveis com o meu produto e com o meu serviço. E durante a minha explicação, pausas e perguntar se o cliente realmente está entendendo. Pergunte se de fato aquilo está fazendo sentido para o cliente. Não atropele, não entre como uma metralhadora, falando diretamente, rápido, sem dar uma pausa de percepção do entendimento do cliente. Faça as explicações em pausa, faça perguntas consecutivas do entendimento do cliente. Muitas das vezes, eu faço perguntas poderosas como: então, foi percebido de que o meu produto é a solução ideal para a tua situação? Há alguma dúvida quanto ao benefício que o meu produto pode oferecer para a tua necessidade? Eu realmente posso estar orientando com toda a minha boa intenção, mas se o cliente às vezes começar a lembrar de outras situações, de outras nuances, pode ser que ele agregue valor àquele bate-papo e eu possa descobrir se eu orientei da forma correta ou se falta algum item a mais. E também dar mais características quanto ao que eu estou oferecendo, mostrando claramente, através das características, que benefícios essas características garantem ao cliente. Não foque em características, foque em benefícios. Características, você atinge o cérebro racional do teu cliente. Benefícios, você atinge o cérebro emocional, que é onde tem a chave ou o gatilho para a tomada de decisão de comprar com você. Quando eu ofereço um produto ou uma série de soluções que custam um valor muito alto, 20, 30, 50 mil reais, eu não fico preocupado se o cliente acha alto. Eu fico entendendo que é o investimento que ele vai lucrar muito mais do que isso. Se, por exemplo, no nosso caso de uma loja de material de construção, se há um volume de pedidos necessários em que esse montante chega a 100 mil reais, a pessoa não se preocupa em gastar ou de investir 100 mil reais, porque ela entende de que esses 100 mil reais haverá uma valorização quanto ao que ela está construindo. Em alguns casos, no uso do equipamento, pode gerar lucratividade com o uso do equipamento. Pode gerar diminuição de prejuízos ou de perda com o uso do produto que você tem a oferecer. No caso aqui, temos um participante que tem uma escola de cursos. Esse valor investido pelo aluno na sua escola de cursos, tem várias, eu conheço esse colega que está aqui participando, o Mauro, ele não fica preocupado em um curso custar parcelas de 100 reais. Ele fica ciente de que se o aluno investe R$ 1.200 por ano para se qualificar, esta qualificação gera um valor percebido ao mercado e que faz com que o currículo dele valorizado possa fazer com que ele ganhe mais. Se ele ganha R$ 300 a mais, talvez num upgrade, numa valorização de um cargo, R$ 300 a mais vezes 12 meses são R$ 3.600. Aqueles 1.200 de investimento geraram 3.600. É inteligente a escolha. Faça teu cliente ter decisões inteligentes. Comprar com você passa a ser inteligente. Ter a sua consultoria passa a ser inteligente. Porque todos nós queremos nos sentir inteligentes. Então, essa decisão é uma decisão muito tranquila. Quando você oferece a tua solução, independente do preço que isso vai representar, o valor que você oferece é o valor percebido em que envolve segurança, confiabilidade, durabilidade, conforto,
elevar a autoestima, prazer, satisfação, reconhecimento. Isso são valores emocionais. É por essa razão que o cliente compra de você. Beleza, Valdo? A minha também às vezes falha, mas depois você pode assistir depois a gravação. Quem estiver assistindo e tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, tá bom, pessoal? Então, assim, nessa percepção de benefício, nessa percepção de valor, você vai ter o cliente tirando suas dúvidas. Ou muitas das vezes já preocupado, perguntando quanto que isso deve custar. Quanto custa, então, Patrick, esse produto ou essa solução que você está oferecendo? O cliente normalmente pergunta sempre quanto custa. Se você ainda não transferiu para ele todo o valor, todo o benefício, toda a soma de soluções que você está para oferecer, não interrompa o teu discurso, a tua explanação falando de preço. A tua explanação se conectou ao cérebro emocional do teu cliente. Se você fala preço, ele sai do cérebro emocional e vai para o cérebro racional. Saiu do emocional para o racional, começa a voltar de ter uma possibilidade de perda daquela venda, daquela conclusão de negociação. Quando o cliente perguntar, tá, mas quanto custa? Não se preocupa com relação a valor. Deixa eu me explicar exatamente tudo que eu posso oferecer, quero tirar todas as suas dúvidas e, ao final, nós vamos chegar no valor plausível, no valor que o senhor vai perceber, seu valor extremamente positivo, favorável, acessível, use a terminologia que você quiser. Quando o cliente perguntar preço, a primeira vez, não se preocupa quanto a isso, fulano, nós vamos chegar nessa informação, eu preciso antes te apresentar todas as soluções que eu estou aqui para te oferecer. De repente ele vai perguntar de novo, tá, mas quanto custa isso? Fulano, o que é mais importante para o senhor? Resolver o teu problema ou quanto custa a solução? Quebra o cliente, isso eu falo quebra no intuito de quebrar o raciocínio dele, positivo, tá? Quebra o raciocínio do teu cliente porque ele quer voltar para o cérebro racional e quando às vezes você percebe que ele está tenso, ele já está na tua embarcação, já está navegando nos teus mares e preocupado se você vai levá-lo ou não para uma solução que ele se sinta confortável. O tranquilize. O cliente, quando ele começa a querer racionalizar, ele às vezes se sente dependente de você, de tanto que você ofereceu de benefício. E aí começa já a imaginar, meu Deus, quanto que isso deve custar? Caramba, como é que eu vou fazer para pagar isso? E sem saber quanto que custa exatamente. Steve Jobs ensina aqui, né? Nunca diga teu preço antes do cliente conhecer o teu valor. Isso fica latente na minha mente. Preço é a última coisa que eu digo. Já quase com um cliente assinando, muitas das vezes sem nem saber quanto vai custar. Se ele confiar na minha explanação, na minha conversa, na minha conexão com ele, ele assina pela confiança de que ele sabe que eu vou resolver o problema. E valores você negocia no momento adequado. O N do ponte, APON, é neutralizar objeções. O cliente normalmente, 99% das vezes, vai criar perguntas ou objeções racionais. Tá, mas qual é o tamanho dessa peça? Bom, essa peça tem por padrão tamanho A por B, largura, profundidade, por exemplo. Este tamanho lhe atende? Respondeu a uma pergunta, pergunta novamente se aquela resposta, como a resposta da pergunta, atende o cliente. Se está dentro daquilo que ele realmente tem como condições ou precisa. Tá, mas qual é o peso? Bom, existe alguma limitação quanto ao peso do equipamento, da peça, da carga? Não, não tem limitação. Tá, então o produto, deixa eu olhar aqui na tabela. Pergunta para o cliente se aquela resposta é fundamental para ele decidir comprar ou não comprar. Às vezes o cliente começa a devagar, né? Tentar encontrar uma saída, talvez, para sair da tua abordagem, porque ele já se sente fisgado. Muito interessante o processo, ele não é tão simples quanto esse pequeno bate-papo. Há variáveis e há percepções muito sutis, que isso é ensinado com profundidade no treinamento que eu dou, mas entenda de que nessa percepção é como se você tivesse o fisgado num anzol e ele fica tentando sair daquela fisgada para voltar a navegar sozinho, se sentir livre. Mas dê linha para ele, mas mostra que ele já está com você
perto do que você oferece de solução evidente, de solução verdadeira e poderosa, de fato, para resolver aquilo que ele precisa. Então, nas objeções que o cliente fizer, quanto ao tamanho, quanto à cor, quanto a características do produto, responda, pondera se aquilo ali é vital, real para o cliente, realmente para o cliente, e converte imediatamente a um valor emocional. Exemplo. Ah, Patrick, mas como é o tamanho deste equipamento? Se eu sei que o tamanho é grande, eu posso pegar a grandiosidade do tamanho e converter. Bom, ele é grande porque gera maior solidez, maior segurança, maior firmeza. São fatores emocionais e benéficos da característica grande, X de altura, X de largura. Converta sempre uma informação racional num benefício emocional. Sim, ele é grande, ele tem 2 metros de largura por 1,5 metro de profundidade. Este tamanho foi projetado para que realmente dê consistência e firmeza ao equipamento. Sim, esse modelo possui esta cor, que hoje tem como tendência uma cor que inspira confiança, que talvez transmita tranquilidade. Existe todo um aspecto do que a cor oferece dentro de um produto. E eu, como vendo também equipamentos que o cliente pode escolher a cor, eu pergunto, mas por que esta cor? Ah, porque isso. O que você acha possivelmente de nós colocarmos a cor tal que transmite tal benefício no cérebro? Muitas das vezes o cliente fala, poxa, legal, não tinha parado para perceber, não tinha me dito essa informação antes. Até então, era dessa cor que eu tinha te dito. Transfira possibilidades, transfira teu know-how, transfira a tua confiança em relação ao produto que você tem e faça o cliente perceber de que você é um consultor ali disponível para oferecer a melhor solução, produto mais serviço, com um volume de benefícios extremamente grandioso e com um valor percebido muito abaixo do que ele realmente poderia custar. Quando você tem toda uma explicação, toda uma análise de tudo que aquilo que o cliente precisa saber, você tira todas as suas dúvidas, você pergunta se há alguma outra dúvida que ele queira tirar, algo que ele queira falar, algo que ele queira realmente saber que faça diferença entre comprar ou não comprar, você vai solucionando, vai respondendo e ao final vai perguntando, algo mais que eu possa fazer para te justificar a aquisição adequada deste produto, deste serviço. Temos então o entendimento de que esse produto é o mais adequado para a sua necessidade, para a sua empresa, para a sua equipe. Faça já uma pergunta, transferindo como uma ponte, chama-se de ponte para o futuro na programação neurolinguística, mas evita-se de perguntar ao cliente, então, o senhor quer comprar? Essa pergunta jamais você faz. Você percebendo que toda a explicação foi feita, que houve um entendimento gradativo de cada uma das informações, vai tirando suas dúvidas, o N, neutralizando objeções, tirando dúvidas. O T, tomada da iniciativa do pedido ou da compra, é você fazer a pergunta, com qual cor, então, eu posso lhe entregar este equipamento? Qual o melhor horário para que minha equipe de entrega possa chegar na tua empresa? Quem é o responsável por receber o equipamento ou material na tua empresa quando nós o entregarmos? Qual a forma melhor de pagar ou dar o sinal da entrada? Dinheiro, cheque ou cartão? Essas perguntas permitem a você obter do cliente uma resposta que é posterior ao sim. Sim, eu quero comprar. Porque imagina, se você fosse fazendo no modo antigo. Então, Patrick, você quer realmente comprar o produto? Sim. Então, já que você deu um sim, como é que você prefere pagar? Essa pergunta, se eu prefiro realmente comprar, se eu decidir já comprar, eu anulo na minha mente. Se eu expliquei corretamente, tirei todas as dúvidas, houve o entendimento correto e não há mais dúvida, às vezes eu até falo o valor no final e muitas das vezes nem falo do valor, a pergunta é exatamente qual a cor que você prefere, que nós fabriquemos para você,
que hora, que momento é o mais adequado de entregar, qual é a pessoa responsável por receber o equipamento ou material, se fica melhor a entrada ser no cheque, dinheiro ou cartão. Você precisa já esquecer a resposta sim, porque ela se subentende. Você toma a iniciativa da venda ou da compra para o cliente, já perguntando como ele quer ir para os finalmente, protocolar o pedido efetivamente. Essa semana também é a mesma coisa. Eu fui anotando tudo que o cliente precisava. Eu mesmo fazia perguntas, ele fazia perguntas a mim. Houve uma dinâmica de mais ou menos umas 3 horas de negociação. Foram feitos os valores, colocamos ao final, e aí ele vinha, não, tira esse produto e bota este e vê quanto é que dá. Ah, não, então faz essa outra simulação. Fomos fazendo simulação racional quanto ao valor, mas ele percebeu 10 motivos que eu faço questão de apresentar. Isso é uma das táticas incríveis no momento da venda. Antes de dizer preço, pelo menos 10 benefícios precisam ser elencados ou escritos para que o cliente leia. Eu elenquei todos os benefícios, todos os valores em relação a ter uma parceria conosco ao cliente. No final, racionalmente falando, definiu-se um valor de pedido. Dentro desse valor, quanto que o cliente poderia dispor para dar de entrada, qual seria a melhor ou menor valor em prestação para que ele pudesse honrar as parcelas. Racionalmente foi muito tranquilo, porque eu já tinha conquistado o cliente antes. Outras empresas tinham feito propostas, outros valores mais altos, outros valores mais baixos, mas na minha mente, a certeza de que o mais importante era a relação de parceria e não quanto custaria. O valor que ele receberia e não quanto que ele teria que dar de entrada. Isso teve que ser dito, porque ele observou todas as informações e assinou ali como uma pretensão de negócios a serem executadas. Então, ou seja, valor só é uma objeção quando você acredita nessa objeção. Quando você acredita que é importante para o cliente um valor mais baixo para ele comprar com você. Um dos valores que mais eu deixo claro, e é um valor extremamente importante para o cliente, é um fator chamado tempo. Se eu tenho uma entrega mais rápida do que o meu concorrente, eu posso até custar mais caro. Se eu tenho uma garantia de satisfação maior, e ela é bem maior do que o meu concorrente, é óbvio que eu posso cobrar um pouco mais caro. As lojas hoje vendem garantia estendida. Você paga mais tanto de parcela para ter mais 1 ano de garantia, além da garantia de fábrica, ou talvez 2 anos. Nós oferecemos 2 anos a mais de garantia do que o nosso concorrente, do que todos os nossos concorrentes, que no máximo são 3 anos, nós damos 5 anos. Quanto que custa você ter 4 e 5º ano de garantia a mais, com a certeza de que se houver algum problema, você garante a satisfação total? A garantia é algo vital, a entrega ou pronta entrega é algo vital, ou o prazo ser reduzido. Não negocia o preço sem antes apresentar os seus valores. O cliente fica com vergonha de negociar preço, porque quando o cliente diz, mas está caro o teu produto, não existe estar mais caro. Sim, existe o comparativo de valor. Mas se você tem um produto com muito mais benefício e que tem o seu preço em relação ao concorrente que tem o preço dele, você não discute preço se o teu produto tem muito mais valor do que o teu concorrente. Você pergunta até para o seu cliente, caro em relação ao quê? Caro de que maneira? Porque eu estou te entregando muito mais rápido, pela garantia que eu te dou muito maior, pela prestação de serviço mensal de prevenção quanto a um dano, ou pelo meu método de logística. Você precisa saber o que você tem de valor, porque a soma de valores deixa teu produto em outro patamar, não mais comparável ao que existe lá, ao que existe na concorrência. Pode, exemplo, existir 2 bicicletas.
mas existem valores e características em relação à compra de qualquer item que fazem com que aquele item bicicleta não se compare a item bicicleta de qualquer outra loja. Saia da neura, saia da preocupação em barganhar preço. Eu odeio ver vendedor apavorado com relação a preço. Ah, mas o cliente quer mais barato, o cliente quer mais desconto. Tá, diz quanto custa. E diz também quanto de valor ele recebe. Não tem desconto, o quanto o cliente quer pagar. Diz quanto custa baseado nos valores. Se o cliente perceber, a escolha dele é inteligente, ele é capaz de realmente atrair e perceber o quanto ele pode agregar de valor na empresa dele, tendo você como parceiro. Você precisa ter a clareza de que quando você está oferecendo um produto ou um serviço, você tem o valor na tua mão. Eu faço uma comparação, por exemplo, aqui tem um carregador da bateria da minha câmera. Se você está oferecendo para o cliente, tá, toma, vê quanto você quer, pelo amor de Deus, leva, tipo, isso está me incomodando, isso não é o que eu quero, isso é o que talvez você queira. Ah, tá, mas leva. A percepção de valor quando você, tipo, dá de qualquer jeito, é uma para o cliente. E muitas das vezes, quando eu estou com a mão meio que aberta, o cliente pega, olha, vê se quer, vê se não quer, se dá valor, se não dá valor. Mas não, quando eu tenho isso aqui preso e digo assim, tá vendo o valor disso daqui? Tá vendo quanto que isso aqui dá de benefício para a tua empresa? Tá, isso aqui tem este valor. Coloca este valor aqui, que eu lhe dou isso aqui. O cliente às vezes tenta pegar, não, peraí, isso aqui está aqui. Para ter acesso a isso daqui, esta é a compensação. Este é o custo para tu receber todo esse valor. Custo, não entra na neura de disputar custo, sem antes o cliente ter entendido o teu valor. Trava, você tem o valor. O cliente tem dinheiro. Há uma disruptura mental completamente poderosa quando você percebe de que o teu valor vale muito mais do que o dinheiro do cliente. Ele tem dinheiro, mas ele tem a preocupação, ele tem o problema, ele tem a necessidade de ter mais prazer ou menos dor. Isso tudo é detalhado no treinamento. Mas entenda de que ele tem o dinheiro, mas uma carência vital que o teu produto, o teu serviço supre. Quem que vale mais? Ele vai querer pagar nota por nota, botar ali na mesa e dizer, pelo amor de Deus, me dá logo isso. Me supra a necessidade de mais prazer ou de menos dor. São os dois gatilhos de compra, tá? E aí sim você fala, tudo bem, claro, sem problema. É isso que você precisa, que bom que eu posso te ajudar. Aí sim, com todo o valor percebido pelo preço que ele vai ter que pagar, você faz a entrega, faz a cerimônia de entrega, a inauguração talvez no momento da entrega, faz uma logística extremamente cuidadosa, deixa no local, na empresa do cliente, faz uma ligação de realmente perceber que o atendimento foi adequado, se houve alguma dificuldade quanto à entrega, faça a valorização do que você tem. Não dá de qualquer jeito. Não se transforme numa commodities, que é algo comum, arroz é commodities, por exemplo, soja é commodities, feijão é commodities, mas aí tu vai olhar de repente para outro determinado grão, quinoa, por exemplo, não é uma commodities. Você quer comprar 1 quilo de arroz, é de um valor. Você quer comprar 1 quilo de quinoa, é um outro valor. Então, ou seja, porque há uma nobreza na quinoa em relação ao arroz, há uma dificuldade de ter quinoa na tua loja em relação ao arroz. Então, o valor se justifica 1 quilo de arroz e 1 quilo de quinoa, por exemplo. Você não sabe o que é quinoa, procura no Google, tá? Então, ou seja, você sabe o valor que você tem. Você sabe que aquilo ali você tem e que supre a necessidade do cliente, que para isso há necessidade de uma troca. Você me paga o valor justo e eu te entrego o benefício que você tanto deseja. Então, a tomada de iniciativa é exatamente isso. Você ter a postura de que você sabe o que vai oferecer, sabe que tem o melhor, tem o preço justo em relação a esta comercialização, a esta parceria, e aí a troca se torna cada vez mais poderosa. Quanto melhor é esta relação na troca, mais duradoura ela é. Quanto mais prostituída, arranhada, ferida ela for, e às vezes na barganha de preço o cliente quebra a negociação,
chega num preço raso, no lucro quase zero, a empresa até entrega, mas a relação não quer ser duradoura. Ela não quer mais ter prejuízo. Ela quer romper. Clientes como este não quer ter nunca mais. Evita de arranhar, prostituir a relação. Bom para mim quando é bom para você. Bom para você quando é bom para mim. Se é bom para os dois lados, vamos ser parceiros, não somente agora, começando agora, mas por muito tempo. Esse é o objetivo de uma relação comercial, de um fluxo de relacionamento, de venda, de eu ouço suas necessidades, apresento as soluções, seremos cada vez mais parceiros. Saiba o valor que você tem antes de dizer quanto custa esta solução. Finalizando aqui nosso bate-papo, se alguma pergunta tiver aqui embaixo, eu vou responder. Se for ao vivo, eu respondo agora. Se depois for na gravação, eu vou respondendo por texto. Estenda relacionamento. Começa a partir do momento em que você leva o pedido para a empresa, isso quando é uma necessidade de protocolar pedido, análise financeira, ligando para o cliente, dando satisfação, olha, sua análise foi aprovada, seus produtos já estarão sendo separados para que o nosso envio aconteça dentro do prazo determinado, do prazo escolhido. Estamos cientes de que temos que fazer a entrega tal dia e tal horário, que quem vai nos receber é fulano. Essas informações que são oriundas daquela pesquisa anterior, ou durante o fechamento, o consultor lá escreveu com detalhes, para que a empresa, quando ela fizer o processo, saiba exatamente tudo que precisa, eu posso, muitas das vezes, pedir para que alguém, 24 horas depois, ligue para o cliente e comece a dar feedback, comece a dar respostas quanto ao processo daquela compra internamente na empresa. 7 dias antes da entrega, quando a entrega é muito longa, programada, você já avisa, olha, a produção já está quase concluída, em mais 7 dias nós faremos a entrega. O que o senhor precisa que, de repente, seja feito para preparar a chegada do material. Então, ou seja, você começa a perceber de que estender relacionamento é continuamente dar ao cliente a certeza de que você quer cumprir tudo aquilo que você prometeu. Ligar ao cliente, saber se ele usou o produto, se ele ficou satisfeito com o serviço, se de fato deu todos os benefícios que você realmente prometeu ou apresentou durante a explanação que vocês tiveram. De repente pede alguém, um terceiro, para ligar e se identificar como controle de qualidade da empresa, controle no atendimento, supervisor, e que possa fazer com que aquela pessoa sinta de que há um time, uma equipe programada para o máximo de satisfação do cliente. Faça pesquisa, ligue um mês depois, sempre que tu passar por uma rota, que aquele cliente estiver na tua rota, visite-o para dar um olá, para saber como é que estão as coisas, saber se tem novidade, leve novidade. Estender relacionamento tem tanto na forma presencial quanto na forma online, informações pelo WhatsApp, por um e-mail, levar uma revista, levar um flyer, levar soluções, continuamente se mostrar amigo ou amiga, parceiro ou parceira do teu cliente. Faça como se você realmente estivesse fazendo para a pessoa mais importante da tua vida. Faça aquilo que você gostaria que fizessem para você. Faça o melhor. Venda é uma alquimia, é uma química que você, quando mistura os elementos, pode dar um bolo solado, como pode dar um bolo belíssimo, fofo, saboroso, delicioso, que rende muito, ou que se estenda muito, ou que gere muitos resultados financeiros para as duas partes. Se você souber fazer a mistura dos elementos de uma maneira adequada, cresce, saboroso, bem construído e de uma maneira sólida por muitos e muitos anos. Essa relação pode ser continuada. Então, recapitulando, o modelo de gestão de clientes ou de funil de relacionamento através da ponte. A, de apresentação. P, pesquisa de necessidades. O, orientação quanto às soluções em relação às necessidades conhecidas anteriormente. N, neutralizar objeções ou tirar dúvidas. T, tomar a iniciativa do pedido, tomar a iniciativa da compra, tomar a iniciativa da venda. E o E, depois da venda ter sido executada, estender relacionamento. Quando você estende relacionamento, você volta o ciclo para o A, sempre podendo fazer uma nova apresentação, uma nova pesquisa, novas orientações, novas
retirada de dúvidas, a neutralização de objeção, novas vendas e por aí vai. Então, continuamente, a ponte é um ciclo de contínuo relacionamento, contínuo ganho de performance, contínua satisfação, contínuo vínculo com você, contínua fórmula de você realmente obter o máximo de êxito. A curto prazo, médio e longo prazo. A longo prazo, frutos sensacionais, que você só irá descobrir se você realmente cuidar de cada cliente como se ele fosse único, como se ele fosse o último, como se ele fosse o melhor. Cada cliente com esse sentimento, recebendo de você o melhor que você pode oferecer, com toda certeza, na mente do cliente, não existirão concorrentes para você, porque você é único, você é o cara que resolve, a pessoa que está ali disposta a dar o melhor para que o cliente aumente a satisfação e diminua potencialmente as suas dores. Se em algum momento do vídeo você curtiu, dê um joinha. Se você precisar compartilhar ou quiser compartilhar para que outras pessoas conheçam essa visão sobre o modelo de gestão e venda chamado A Ponte, compartilhe com essas pessoas. Escreva se houver alguma dúvida em relação a estes 5 pontos ou algum outro ponto ou informação que eu falei abaixo do vídeo, que eu escrevo as respostas. Pode até surgir outros vídeos falando a respeito para que você tenha todas as respostas da melhor maneira possível. E eu espero que realmente esse momento que nós estivemos juntos aqui possa ter sido valioso ou poderoso para você. Como eu sempre digo, que a minha vinda, que a minha chegada numa empresa, ou que a exibição de um vídeo meu possa ter feito sentido para você de alguma forma. Se fez, eu já me sinto muito valorizado por estar fazendo o que eu estou fazendo e motivado a continuar a fazer cada vez mais. Nos próximos dias, eu vou estar trabalhando intensamente para pegar a formação em neurovendas que eu tenho, considerado um treinamento chamado a Super Ponte. Esta formação tem aproximadamente 12 horas presenciais. Eu vou transferir esses vídeos, essas aulas, no momento online, de uma forma online. Obrigado, Leandro. De uma forma online, para que você possa ter acesso ao treinamento dos moldes que eu faço presencialmente aqui na região, acessando de onde tiver, quantas vezes quiser, tirando suas dúvidas através de um grupo de interatividade também incrível. Ou seja, eu vou querer, a partir de novembro, contribuir para todos os profissionais de venda que precisa dar um upgrade, finalizar este ano com suas metas ali sendo batidas, cumpridas, atingir o máximo de performance em venda. Eu quero muito dar o meu melhor nesses treinamentos em vídeo e nos encontros ao vivo que nós teremos com a turma, oferecer muita informação de transformação. Sair daquela atmosfera de informação, que foi o que nós fizemos agora, mas trabalhar cada um de forma a ter uma transformação real. Não basta ter informação, porque informação está aí, todo bibliotecário seria feliz, milionário, abastado, porque a informação está ali, perto dele. Precisa ver o consumo dessa informação para que haja transformação. Eu quero isso, através deste treinamento em neurovendas, que eu chamo de A Super Ponte, transferir conhecimento, informação, acompanhar aluno por aluno até um processo de transformação, para que em 90 dias ele atinja o top vendas da sua empresa. Há um modelo também, um módulo que eu vou ensinar você como sair de venda a gestor de venda em até 120 dias, 4 meses para você se tornar o gestor de venda da tua empresa ou se qualificar a ser gestor de venda em outra empresa que vai te valorizar, caso a empresa que você esteja hoje não te valorize. Vendas é algo que eu tenho paixão de ensinar, paixão de fazer, saio quase que todo dia na prática para obter realmente cada vez melhor conhecimento e oferecer a vocês que me acompanham, a você que é meu aluno, que é meu amigo, informação real, informação pautada em prática e não em teoria. Eu falo muitas das vezes que eu estou careca de saber muita coisa, a vida me ensinou muita coisa, fiz muitos cursos na área de venda, vários mentores de altíssimo nível e qualidade passaram por mim e eu hoje me sinto grato pelo que eu já conquistei, por aquilo que eu tenho como visão de futuro
e quero ajudar vocês a terem no futuro uma vida profissional cada vez melhor, tá certo? Obrigado por vocês que me assistiram, tanto no presencial, online, ao vivo, quanto na gravação. Caso queira deixar um comentário, compartilhar, eu fico grato por você estar me ajudando a compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas, tá joia? Abraço grande, excelente domingo de descanso, aproveite a família ao máximo, família, bem, patrimônio que Deus nos deu, valorize ao máximo cada um dos que estão à tua volta. Tenha uma semana de muito trabalho, de muita luta, de muita dificuldade, mas vença. Porque só se faz vencedores e especialistas quando você passa por lutas, dificuldades e desafios. Encare cada desafio, cada dificuldade como um desafio para mostrar e provar que você pode ser uma melhor versão de você mesmo cada dia. Que amanhã, segunda-feira, você seja a melhor versão da tua vida em todas as últimas segundas-feiras, ou a melhor versão que você pode ser naquele dia. Eu acredito que é possível. Se você acreditar, buscar realmente se juntar aos melhores, fazer aquilo que os melhores fazem, sentir aquilo que os melhores sentem, você se tornará um dos melhores muito brevemente, muito rápido. Eu espero que eu possa te ajudar de alguma forma, te inspirar a pensar, sentir e fazer tudo que for diferente e de melhor para atingir resultados diferentes e resultados melhores. Tá bom? Abraço grande, fiquem com Deus, obrigado por estar comigo, até o próximo vídeo, tchau!